Olá a todos. Nosso projeto se intitula Digitalização de Monitoramento Customizado em Estufa para Cultivo Hidropônico. E essa iniciativa ela surge da necessidade de tornar a produção hidropônica mais eficiente e previsível. Somos alunos de Eletrônica e Automação, orientados pelo professor Ivanovic Salcedo, e como membro temos Fernanda Zeredo, Lucas Serna, Natália Amarante e Silas Júnior. O grande desafio que nós temos é a imprevisibilidade do microclima. Não podemos gerenciar uma estufa com base em previsões meteorológicas externas. O microclima interno da estufa é um sistema dinâmico, único e isolado. O método atual, que é o monitoramento manual, é ineficaz. Ele é feito de forma esporádica e, por ser pontual, é impreciso. O mais crucial é que o monitoramento manual não permite a correlação de dados. É essencial, para a otimização diária, sabermos como a temperatura, umidade e pressão interagem em tempo real. Para resolver esse problema, desenvolvemos uma solução de monitoramento digital 24 horas por dia, que utiliza o sensor BME280 para coleta de dados de temperatura, umidade relativa do ar e pressão atmosférica a cada 15 segundos. E também utiliza o microcontrolador ESP8266, que envia os dados para o ThinkSpeak, e lá a gente transforma esses dados brutos em gráficos e tendências, permitindo ao produtor tomar decisões de manejo. Então, essa é a lista de materiais principais e custos no nosso projeto para monitoramento IoT. O primeiro item é o microcontrolador, o ESP8266. Utilizamos uma quantidade, o valor unitário e o valor total de R$ 69,90. O cabo jumper para realizar as conexões do nosso circuito, uma quantidade também com valor unitário e valor total de R$ 14,90. O sensor, o BME280, que mede os valores de pressão, temperatura e umidade, com valor de R$ 63,80, o valor unitário e o valor total. E a caixa de proteção Intelbrax, uma quantidade com valor unitário e valor total de R$ 19,00, para manter a proteção do nosso sistema. Também contabilizamos a hora homem, o HH, para realizar a instalação e todo o processo manual do nosso projeto. E foi uma quantidade estimada de 6 horas, com valor unitário por hora, R$ 150,00, e o valor total em R$ 900,00. Então, o custo total do nosso projeto ficou estimado em R$ 1.067,60. Então, esse é o fluxograma do nosso código. Ele tem duas partes claras da lógica do sistema que foi dividida, que é a parte do setup e a parte do loop. Nessa parte do setup, ele seria a ligação inicial, o que só rodamos uma vez. Então, instalamos as bibliotecas e definimos as chaves de Wi-Fi e tempos de envio. Em seguida, ativamos a comunicação serial para que possamos monitorar o sistema. Configuramos o LED e inicializamos o sensor, o BME280. E também estabelecemos a conexão Wi-Fi com o dispositivo. E nessa parte de loop, é a parte que fica rodando repetidamente, coletamos os dados. Então, ele leu os 3 dados do BME280, que seria pressão, umidade e temperatura, e os formatou para o padrão do ThinkSpeak. E tomamos a decisão se já deu tempo para o próximo envio ou não. Se sim, enviamos os dados na hora para a nuvem, ou se não, simplesmente pulamos essa etapa para não sobrecarregar o servidor e economizando recursos. O protótipo feito utiliza a conexão I2C, e isso reduz bastante a quantidade de fios. Ele usa apenas um jumper com 4 frames de cada lado para fazer a conexão. Ele conecta no SDA e no SCL, também no ground e no 3.3 volts para fazer a conexão. O BME 280 vira um slave do ESP8266, e assim eles conseguem se comunicar. Então ele usa poucos fios e ele é bem compacto, então ele consegue estar dentro da estufa sem nenhum problema, consegue ficar em vários espaços. E a única questão dele foi a questão da proteção dele do circuito. Agora, quanto aos comandos, a gente adicionou alguns comandos novos. Na parte de piscar, utilizava-se um comando de delay,
Eles ficam pelo comando de milhas para não acontecer um bloqueio do código, que aconteceria alguns atrasos quanto à conexão Wi-Fi, quanto ao envio de dados para o ThinkSpeak. Então o milhas ele ficou adequado àquela situação. Outros comandos relevantes que já estavam presentes foi a verificação da conexão Wi-Fi, que caso ele caia, ele tende a reconectar automaticamente. A verificação se o BMA ainda está conectado, porque a ligação entre o BMA e o ESP é um pouco frouxa. Não está bem fixado os pinos fêmeas no BMA. Está um pouquinho frouxo, então é bom verificar se está sempre presente ou não o BMA. Então, feita uma verificação no código para ver se ele não soltou, se a gente ainda tem conexão com ele. Já a leitura de dados, ela é feita diretamente do BME. A gente trocou os valores que estavam lá e a gente pegou as leituras do BME diretamente. Então as linhas de código foram substituídas, tanto para pressão, quanto para temperatura, quanto para umidade. No protótipo a gente tem esse vídeo aqui mostrando como funciona. Aqui a gente tem o site que está recebendo os dados enviados pelo BME, o sensor, e pelo ESP 8266. Aqui no gráfico a gente tem os parâmetros de temperatura, umidade e pressão. O último enviado aqui foi 9:28:48. Então, aproximadamente em 15 segundos, tendo o delay do código, a gente vai ter uma nova leitura. Aqui a próxima leitura foi 9:29:18. Agora, passando para os nossos desafios, né? A gente teve, após a instalação do sensor, um desafio encontrado foi como protegê-lo, né? E aí a gente pode ver até que a gente improvisou uma embalagem plástica, né, para proteger ele das intempéries climáticas, né, chuvas, radiação direta do sol, né? E também um outro desafio encontrado foi a configuração do software e também na hora de fazer o código, né? Que precisava ter uma certa familiaridade já com o código e a gente conseguiu, né, fazer, mas enfrentando certos desafios. Em relação ao alcance validado, né, o sistema, ele de fato foi um sistema funcional durante essas 48 horas e realmente se manteve estável, né, como a gente pode ver aqui no gráfico, né, durante as 48 horas de análise. E de fato a gente conseguiu ver uma correlação inversa, né, entre a temperatura e a umidade. Agora também existem limitações, né? Por exemplo, na hora da instalação, né, uma limitação que a gente teve para o sistema continuar sendo funcional é que requer uma tomada perto, né, porque ele não possui uma bateria autônoma. E também, além disso, o sistema lê o problema, mas ainda não age, né, de uma maneira automática, por exemplo, com sistema de irrigação, ventiladores ou outras coisas. E para futuros trabalhos, né, ou pontos que podem ser melhorados, a gente pode ter integração de relés, né, para automatizar as janelas e irrigação baseada nos próprios dados enviados pelo sensor. A gente também pode implementar painel solar ou também uma bateria de lítio, para a gente ter também o funcionamento dele, sem depender de uma tomada. E também um aplicativo dedicado para substituir a visão técnica do ThinkSpeak, né? Que seja um pouco mais prático, acessando pelo celular ou por outro lugar, sem necessitar de fato de um computador.